O sol escaldante de Goiânia castigava o asfalto naquela tarde de quinta-feira. Zé Felipe estacionou sua caminhonete na frente do estúdio Midas, um dos mais prestigiados da cidade. O ar-condicionado do veículo havia quebrado e gotas de suor escorriam por sua testa enquanto ele pegava o violão no banco traseiro. Essa reunião precisa dar certo, pensou, ajustando o boné e caminhando em direção à entrada do prédio moderno de vidro fumê. No saguão, foi recebido por Maurício Dantas, um dos produtores mais influentes da música sertaneja atual. Alto, de cabelos grisalhos e óculos de armação dourada, Maurício tinha fama de transformar cantores em fenômenos nacionais e também de abandoná-los quando o sucesso começava a minguar. "Zé, quanto tempo, parceiro!" exclamou Maurício, com um abraço calculadamente caloroso. "Vem, vamos subir. Tem gente querendo te conhecer." O elevador os levou ao 10º andar, onde uma sala de reuniões ampla, decorada com discos de ouro e platina, os aguardava. 3 pessoas estavam sentadas à mesa de vidro. Rafael Trindade, um executivo da gravadora, Camila Soares, especialista em marketing digital, e Diego Mendonça, compositor conhecido por criar hits certeiros. "Pessoal, esse é o Zé Felipe. Muitos de vocês já conhecem o trabalho dele", apresentou Maurício, gesticulando para que Zé se sentasse. Zé Felipe cumprimentou a todos com um sorriso nervoso. Seu último álbum havia vendido pouco, e as plataformas digitais mostravam números que caíam a cada mês. Aos 32 anos, sentia que sua carreira precisava de uma reviravolta urgente. Rafael, o executivo da gravadora, foi direto. "Zé, vamos ser sinceros. Você tem talento, tem presença, tem uma voz única, mas o mercado mudou e precisamos que você também mude." Camila, de unhas compridas pintadas de vermelho vibrante e expressão analítica, complementou. "Analisamos seus números nas redes. Você tem uma base de fãs fiéis, mas não está conseguindo alcançar o novo público, principalmente os mais jovens. Precisamos de uma estratégia completamente nova." Zé Felipe engoliu seco. Havia passado noites em claro compondo novas músicas, tentando encontrar um som que representasse sua evolução como artista, mas mantivesse sua essência. Agora, sentia que talvez todo aquele trabalho tivesse sido em vão. "Tenho algumas composições novas aqui", disse, apontando para o violão. "Músicas que falam sobre amadurecimento, sobre encontrar seu lugar no mundo." Diego, o compositor, interrompeu com um gesto educado. "Zé, a gente já tem algo pronto. Algo que vai te reposicionar no mercado. Uma parceria estratégica com o MC Luan, aquele garoto do TikTok. A música já está composta, produzida. Só falta sua voz." O produtor Maurício então abriu seu notebook e clicou para reproduzir uma faixa. A batida eletrônica invadiu a sala, seguida por versos carregados de gírias urbanas e referências a marcas de luxo. Era tudo o que Zé Felipe nunca quis fazer em sua carreira. "É, diferente", comentou, tentando ser diplomático. "É o que está bombando", respondeu Rafael, com um sorriso confiante. "Vamos gravar semana que vem, fazer um clipe no Rio, com modelos, carros, o pacote completo. Em um mês você volta ao topo das paradas." Zé Felipe olhou para seu violão, sentindo o peso de anos de dedicação à música autêntica, às letras que escrevia com o coração. Estava em uma encruzilhada: seguir o caminho comercial proposto ou arriscar continuar fiel ao seu estilo, mesmo que isso significasse declínio. "Preciso pensar um pouco", respondeu, finalmente. "Claro, claro", disse Maurício, fechando o notebook. "Mas não pense muito. Essa janela de oportunidade não fica aberta para sempre. O MC Luan tem outros cantores querendo fazer feat com ele. Ao sair do estúdio, o calor de Goiânia parecia ainda mais sufocante. Zé Felipe entrou na caminhonete, jogou o violão no banco do passageiro e ficou ali, parado, com as mãos no volante, sem ligar o motor.
Pela janela, via o prédio espelhado do estúdio refletindo o sol poente, transformando o edifício em uma torre dourada, brilhante e impessoal, exatamente como a proposta que acabara de receber. A casa de Zé Felipe, nos arredores de Goiânia, era seu refúgio. Ampla, mas sem ostentação, tinha um estúdio caseiro montado na antiga garagem, onde costumava passar horas compondo, gravando ideias, experimentando arranjos. Naquela noite, porém, o violão permanecia encostado no canto, enquanto ele andava de um lado para outro, telefone na mão. Lucas, você não entende? Eles querem mudar tudo, falava com seu amigo e parceiro musical de longa data. Uma música eletrônica, com um MC que eu mal conheço, letras que não têm nada a ver comigo. A voz do outro lado da linha tentava ponderar. Mas você precisa pensar no lado prático também. Seu último show foi num rodeio de cidade pequena, com metade da arquibancada vazia. Quantas contas vencidas você tem na mesa agora? Zé Felipe suspirou, olhando para a pilha de envelopes sobre o balcão da cozinha. Sua situação financeira não era desesperadora, mas estava longe do conforto que já teve nos tempos áureos. O investimento em seu último álbum independente tinha consumido quase todas suas reservas. Não é só por dinheiro, Lucas, é sobre... Ele hesitou, buscando as palavras certas. Sobre deixar um legado, não entende? Que tipo de artista eu quero ser lembrado? Do outro lado da linha, um silêncio breve. Às vezes, cara, a gente precisa dar um passo atrás para poder dar dois à frente depois, respondeu Lucas, finalmente. Faz essa música comercial, ganha visibilidade de novo e depois você volta a fazer o seu som. Após desligar, Zé Felipe abriu uma cerveja e sentou-se na varanda, observando as luzes da cidade ao longe. O celular vibrou com uma mensagem de Maurício. E aí, já pensou na nossa conversa? Preciso dar resposta para o pessoal amanhã. Em vez de responder, abriu o Instagram e começou a navegar distraidamente. Viu posts de colegas da música sertaneja em festas badaladas, lançamentos, programas de TV. Alguns que tinham começado junto com ele agora estavam em outro patamar, enquanto outros haviam simplesmente desaparecido. Parou em um vídeo do tal MC Luan, um jovem de 22 anos com correntes douradas no pescoço, danças sincronizadas e uma legião de fãs adolescentes. O vídeo tinha milhões de visualizações. Talvez eles estejam certos, pensou. E talvez eu precise me reinventar. Na manhã seguinte, após uma noite mal dormida, Zé Felipe enviou uma mensagem para Maurício. Vamos conversar sobre essa parceria. 3 dias depois, estava no estúdio novamente, desta vez para conhecer MC Luan. O jovem chegou atrasado, acompanhado de um séquito de amigos e um empresário de olhar afiado. Zé Felipe observou, com certo desconforto, como todos pareciam mais interessados em fazer stories para o Instagram do que em discutir música. É uma honra, cara. Cresci ouvindo suas músicas, disse MC Luan, num tom que soava ensaiado. Vai ser da hora essa mistura de estilos, né não? Espero que sim, respondeu Zé, tentando soar entusiasmado. A sessão de gravação foi marcada para a semana seguinte. No caminho de volta para casa, Zé Felipe parou em um posto de gasolina e, enquanto abastecia, ouviu uma de suas cantigas antigas tocando no rádio da conveniência. Era Céu de Juriti, uma música que havia composto, inspirado nas histórias que seu avô contava sobre o interior de Goiás. Um senhor de idade, que também abastecia, o reconheceu. Essa música é sua, não é? Minha filha casou com essa música. Você tem um dom, rapaz. Zé Felipe agradeceu com um sorriso triste. Aquela canção, que tanto significava para ele e aparentemente para outras pessoas, parecia agora pertencer a um passado distante, a um artista que ele não tinha certeza se continuaria sendo. Naquela noite, em seu estúdio caseiro, abriu o arquivo com a base da música que gravaria com MC Luan.
Tentou imaginar sua voz naquela batida acelerada, naqueles versos sobre carros importados e festas exclusivas. Pegou um papel e começou a fazer alterações na letra, tentando inserir algo que fizesse sentido para ele. Alguma mensagem mais profunda entre os versos comerciais. Trabalhou até de madrugada, mas cada versão que tentava parecia mais forçada que a anterior. Por fim, exausto, guardou o papel com as anotações na gaveta e foi se deitar. No teto do quarto, as manchas de infiltração formavam desenhos que, em sua mente cansada, pareciam encruzilhadas, caminhos que se dividiam sem um destino claro. O estúdio da gravadora em São Paulo era muito diferente do ambiente intimista ao qual Zé Felipe estava acostumado em Goiânia. Amplo, com equipamentos de última geração, tudo ali respirava profissionalismo e dinheiro. No corredor principal, pôsteres de artistas de sucesso lembravam a todos quem pagava as contas daquele lugar. Zé chegou cedo, preferindo ter algum tempo para se familiarizar com o ambiente antes que os outros chegassem. O técnico de som, Rodrigo, um paulistano de meia idade com cabelos ralos e olhos experientes, o recebeu com um café forte. "Primeira vez aqui?" perguntou, ajustando alguns cabos. Vim gravar uma parceria. Com o MC Luan, né? Tá todo mundo falando disso. Mistura interessante." Zé Felipe apenas assentiu, sem saber ao certo se interessante era um elogio ou uma crítica velada. Pediu para fazer um aquecimento vocal na cabine e Rodrigo concordou, deixando-o à vontade. Dentro da sala isolada acusticamente, Zé fechou os olhos e começou seus exercícios vocais. A familiar sensação de sua voz ressoando em seu peito trouxe um breve conforto. Ali, isolado do mundo, ainda era apenas ele e sua música. O momento de introspecção foi interrompido pela chegada barulhenta de MC Luan e sua equipe. O jovem artista entrou rindo alto, acompanhado de seu produtor, dois amigos que se apresentaram vagamente como da equipe criativa, e Maurício, que parecia mais animado do que nunca. "Hoje a gente faz história, parceiro!" exclamou Maurício, dando tapinhas nas costas de Zé Felipe. "Primeiro dia de gravação do hit do ano." Camila, a especialista em marketing, chegou logo em seguida, já falando sobre estratégias de lançamento nas redes sociais. "Estamos planejando um TikTok Challenge para quando a música sair. Algo simples que as pessoas possam replicar facilmente", explicou ela, mostrando referências no celular. "E já temos algumas influencers confirmadas para divulgar." Zé Felipe observava tudo com uma sensação crescente de alienação. Parecia que a música em si era o elemento menos importante naquela equação toda. A gravação começou com MC Luan, fazendo sua parte. O jovem tinha carisma e dominava o estúdio como seu território natural. Suas rimas fluíam com facilidade sobre a batida eletrônica, e até Zé Felipe teve que admitir que havia talento ali, ainda que num estilo completamente diferente do seu. Quando chegou sua vez, porém, as coisas não fluíram tão naturalmente. As melodias pré-definidas não encaixavam bem em seu timbre, e as letras pareciam estranhas em sua boca. "Tenta colocar mais atitude, Zé", orientava o produtor musical através do fone. "Menos sertanejo, mais urbano, saca?" Após várias tentativas frustrantes, fizeram uma pausa. Zé Felipe saiu da cabine sentindo-se derrotado. No banheiro, jogou água no rosto e encarou seu reflexo no espelho. Quem era aquele homem tentando soar como alguém que não era? De volta ao estúdio, encontrou Maurício conversando em voz baixa com o produtor, ambos com expressões preocupadas que rapidamente disfarçaram ao vê-lo. "Tudo bem, Zé?" perguntou Maurício, forçando um sorriso. "Só uma questão de adaptação, né? Vamos tentar de novo." Durante a nova sessão, Zé Felipe tentou deixar de lado suas reservas e simplesmente executar o que pediam. Artificialmente, foi modulando sua voz, suprimindo seu sotaque característico, incorporando gírias que nunca usaria em conversas normais. "Isso, agora tá ficando bom", exclamava o produtor a cada take que soava menos com Zé Felipe
e mais com o produto que queriam criar. Ao final do dia, estavam todos exaustos, mas satisfeitos, todos exceto Zé. A versão final da música tinha sua voz, mas não sua alma. No entanto, os sorrisos e tapas nas costas indicavam que, para o resto da equipe, a missão estava cumprida. Amanhã a gente grava o clipe no Rio, disse Camila, enquanto todos arrumavam suas coisas para sair. Vai ser incrível, Zé. Praias, modelos, champanhe, todo aquele lifestyle que o público adora. No hotel, sozinho em seu quarto, Zé Felipe não conseguia dormir. Pegou o violão que havia trazido e, quase como um ritual de purificação, começou a tocar uma de suas composições antigas, aquelas que falavam de amor verdadeiro, de terra vermelha, de céu azul do cerrado. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Lucas. E aí, como foi no estúdio hoje? Zé ficou olhando para a tela, incapaz de formular uma resposta que não soasse como reclamação ou ingratidão. Por fim, escreveu apenas: foi. Deitado na cama, com o violão ao lado, tentou visualizar o futuro. Shows lotados, novas oportunidades, dinheiro no banco novamente. Não era isso que sempre quis? Então por que se sentia tão vazio? O sono veio pesado, e com ele, sonhos confusos onde sua voz ecoava distorcida, irreconhecível até para si mesmo. O Rio de Janeiro amanheceu com um céu azul perfeito, como se tivesse sido encomendado especialmente para as filmagens do videoclipe. A mansão alugada na Joatinga, com vista panorâmica para o mar, servia como cenário principal. Carros de luxo importados estacionados na entrada, uma piscina de borda infinita e decoração minimalista completavam o visual de ostentação que o diretor, Fábio Mendes, havia planejado. Zé Felipe chegou cedo, ainda tentando processar os acontecimentos dos últimos dias. A música gravada, agora intitulada Na Onda, já estava sendo mixada, e os executivos da gravadora não paravam de repetir que tinham em mãos um hit certeiro. Uma equipe de produção agitada já ocupava todos os espaços da mansão. Assistentes corriam de um lado para outro com equipamentos. Maquiadores preparavam as modelos contratadas e um chefe pessoal servia canapés para os executivos que observavam tudo à distância. "Aí está nosso protagonista!" exclamou Fábio, um diretor de videoclipes conhecido por seu estilo exuberante. "Vamos para a caracterização. Temos muito o que fazer hoje." No improvisado camarim, uma consultora de imagem já esperava com diversas opções de roupas cuidadosamente selecionadas, todas muito diferentes do estilo habitual de Zé Felipe. Correntes douradas, camisetas de grife, tênis limitados e até um relógio cravejado de diamantes faziam parte do figurino proposto. "Isso não é muito exagerado?" questionou Zé, segurando uma jaqueta de couro com aplicações metálicas. "É exatamente o que precisamos", respondeu a consultora com firmeza. "Estamos criando uma imagem, um personagem que as pessoas vão querer seguir, entende?" Enquanto se vestia, Zé Felipe observava seu reflexo transformar-se gradualmente. O cabelo foi estilizado de forma diferente, uma leve maquiagem aplicada para as câmeras, acessórios posicionados estrategicamente. Quando terminou, mal reconhecia a si mesmo. MC Luan chegou com sua habitual energia, já vestido no mesmo estilo, parecendo perfeitamente confortável com toda aquela produção. "Ficou responsa, Zé", comentou ao vê-lo. "Parece até que você nasceu no asfalto, mano." As gravações começaram com cenas na piscina. Modelos em biquínis dançavam ao redor dos artistas, enquanto garçons serviam champanhe em taças de cristal. Zé Felipe se sentia como um estranho em seu próprio corpo, tentando reproduzir os movimentos e expressões que o diretor pedia. "Mais atitude, Zé!" gritava Fábio entre as tomadas. "Você é o cara, o dono da festa. Mostre isso!" Durante uma pausa, Maurício se aproximou, visivelmente satisfeito com o andamento das filmagens. "Está ficando incrível, parceiro. Quando isso explodir, você vai me agradecer." Zé Felipe apenas assentiu.
bebendo água enquanto observava toda aquela produção cara e elaborada, girando em torno de uma música que, no fundo, ele sabia que não representava quem era. A próxima cena é no iate, informou um assistente de produção. O barco luxuoso ancorado próximo à praia seria o cenário da parte final do clipe. Sob o sol forte da tarde, a equipe se deslocou para continuar as filmagens. No convés, mais modelos, mais champanhe, mais ostentação. Durante uma das tomadas, enquanto Zé Felipe dublava a música ao lado de MC Luan, um barco de pescadores passou ao longe. Por um momento, seu olhar se fixou naqueles homens simples, trabalhando sob o mesmo sol, vivendo uma realidade completamente diferente da fantasia que ele ajudava a construir naquele momento. "Corta!" gritou o diretor. "Zé, você perdeu o foco. Vamos de novo. Concentra no que estamos fazendo aqui." Ao final do dia, exausto física e emocionalmente, Zé Felipe sentou-se sozinho na praia, ainda vestido com aquelas roupas que não eram suas, observando o pôr do sol no horizonte. Tirou os acessórios pesados do pescoço e os deixou na areia ao seu lado, sentindo-se instantaneamente mais leve. Seu telefone tocou. Era Sílvia, sua irmã mais velha, a pessoa que melhor o conhecia no mundo. "Como está sendo aí no Rio?" perguntou ela. "Diferente." "Muito diferente", respondeu ele, sem conseguir elaborar mais. "Vi as fotos que o Maurício postou nos stories. Você está interessante naquela roupa." O tom dela deixava claro que interessante não era um elogio. "É só um personagem, Sil. Não é quem eu sou de verdade." Um silêncio significativo se estabeleceu na linha antes que ela respondesse. "Tenha cuidado, Zé. Às vezes, a gente veste um personagem por tanto tempo que esquece quem era antes dele." Aquelas palavras ecoaram em sua mente enquanto voltava para o hotel. No quarto, imediatamente tirou todas aquelas roupas e tomou um banho demorado, como se tentasse lavar não apenas o suor do dia, mas também as camadas de artificialidade que pareciam se acumular sobre sua pele. Antes de dormir, recebeu um e-mail de Maurício com o primeiro corte da música já mixada. Hesitou, mas finalmente clicou para ouvir. Os primeiros acordes eletrônicos invadiram o quarto, seguidos pela voz de MC Luan e então sua própria voz, processada, ajustada, quase irreconhecível. A letra falava de festas exclusivas, carros caros, sucesso com mulheres. Um universo que não era o seu, nunca foi. Deitado na cama, no escuro, Zé Felipe sentiu uma lágrima solitária escorrer pelo canto de seu olho. "O que estou fazendo?" pensou, mas era tarde demais para voltar atrás. O lançamento já estava marcado para dali a 2 semanas. A estratégia de marketing funcionou como um relógio suíço. Na semana anterior ao lançamento oficial, teasers da música inundaram as redes sociais. Influenciadores receberam acesso antecipado e começaram a usar trechos em seus vídeos. Outdoors com imagens do videoclipe apareceram em pontos estratégicos de São Paulo, Rio e outras capitais. E na onda, parceria de Zé Felipe com MC Luan estava por toda parte antes mesmo de ser oficialmente lançada. De volta a Goiânia, Zé Felipe acompanhava tudo com uma mistura de ansiedade e desconforto. Seu telefone não parava de receber mensagens, antigos contatos ressurgindo, colegas do meio musical expressando surpresa pela nova fase, fãs divididos entre a curiosidade e a decepção. A música foi lançada numa quinta-feira à meia-noite, estrategicamente posicionada para maximizar streams durante o fim de semana. O videoclipe entrou no ar simultaneamente, com direito a contagem regressiva e live no Instagram com os 2 artistas. Os números iniciais eram impressionantes. Em 24 horas, a música já estava no topo das plataformas digitais. O vídeo acumulava milhões de visualizações e as redes sociais fervilhavam com reações, nem todas positivas, mas todas gerando o burburinho que a gravadora tanto desejava. "Você está bombando, cara!" exclamou Maurício em uma ligação eufórica na manhã de sexta.
As rádios não param de tocar, os números estão explodindo, esse é só o começo. Na segunda-feira seguinte, Zé Felipe tinha uma entrevista marcada no principal programa de rádio de música sertaneja do país, Sertanejo Total, apresentado por Ricardo Martins, um jornalista respeitado por sua análise honesta e, às vezes, impiedosa da cena musical. O estúdio da rádio era familiar para Zé, que já havia estado lá várias vezes ao longo de sua carreira. Mas desta vez, sentia-se como um invasor, um impostor. Nos corredores, cartazes de seus antigos ídolos, cantores que construíram o sertanejo com autenticidade e raízes profundas, pareciam observá-lo com olhares julgadores. Zé Felipe, quanto tempo? Cumprimentou Ricardo, com um aperto de mão firme. Tenho muito o que conversar com você hoje. Algo no tom do apresentador deixou Zé apreensivo. A entrevista começou com as perguntas habituais sobre a nova música, o processo criativo, a parceria. Zé Felipe respondia com frases ensaiadas que Maurício havia sugerido sobre experimentação, expansão de horizontes, diálogo entre diferentes estilos. Então, Ricardo foi direto ao ponto. Zé, vou ser franco. Conheço sua trajetória desde o início. Você sempre defendeu a autenticidade, as raízes do sertanejo de verdade. O que aconteceu? Na onda, parece algo feito em laboratório para viralizar, sem qualquer conexão com quem você sempre foi como artista. O estúdio caiu em um silêncio pesado. Por um instante, Zé Felipe considerou repetir as justificativas prontas. Mas algo dentro dele se quebrou. Diante daquele homem que sempre admirou pela honestidade, não conseguiu continuar com a farsa. Foi uma decisão difícil, Ricardo, respondeu, com a voz subitamente embargada. A indústria muda, o público muda, e às vezes a gente precisa... Precisa o quê? Abrir mão de tudo que você construiu? Interrompeu Ricardo. Você é o cara que compôs Céu de Juriti, uma das músicas mais bonitas e autênticas do sertanejo contemporâneo, e agora está cantando sobre marcas de champanhe que provavelmente nunca bebeu na vida. Zé Felipe sentiu o rosto queimar. Não havia raiva nas palavras de Ricardo, apenas uma decepção genuína que ecoava sua própria batalha interna. É complicado, foi tudo que conseguiu dizer. Sabe o que é complicado? Ver um artista verdadeiro virar produto descartável. Essa música vai estourar, claro. Vai dar dinheiro, vai tocar em todas as baladas. E depois? O que vem depois, Zé? A entrevista continuou por mais alguns minutos, com Zé Felipe cada vez mais desconfortável, incapaz de defender convincentemente o caminho que havia escolhido. Quando acabou, saiu apressadamente do estúdio, ignorando as mensagens já chegando de Maurício, que certamente estava ouvindo tudo. No carro, sozinho, finalmente deixou as lágrimas virem. Não eram lágrimas de humilhação por ter sido confrontado publicamente, mas de reconhecimento doloroso da verdade nas palavras de Ricardo. O que vinha depois? Quem seria ele depois que essa onda artificial passasse? Dirigiu sem rumo por Goiânia, acabando em um mirante na Serra da Areia, lugar onde costumava ir para compor quando precisava de inspiração. O sol começava a se pôr, tingindo o horizonte de laranja e vermelho, cores que sempre o fizeram sentir-se conectado com sua terra. Seu telefone tocava incessantemente. Maurício, a gravadora, jornalistas querendo comentários sobre a entrevista polêmica. Finalmente, desligou o aparelho e ficou ali, em silêncio, apenas observando a cidade ao longe e o céu, que gradualmente se enchia de estrelas. Pela primeira vez em semanas, sentia-se em paz, mesmo em meio à tempestade que sabia que o aguardava. Alguma coisa fundamental havia mudado dentro dele durante aquela entrevista. Uma decisão estava sendo formada, ainda nebulosa, mas cada vez mais inevitável. A sala de reuniões da gravadora estava tensa naquela manhã de quarta-feira. De um lado da mesa, Maurício, Rafael,
Camila e dois executivos que Zé Felipe nunca tinha visto antes. Do outro, apenas ele, com olheiras profundas após noites mal dormidas. Aquela entrevista foi um desastre de relações públicas, dizia Rafael, com o rosto vermelho de irritação. Estamos tentando controlar o estrago, mas precisa ser uma equipe, Zé. Você não pode sair por aí sabotando o próprio trabalho. Zé Felipe permaneceu em silêncio, observando as expressões preocupadas ao seu redor. Na Onda continuava bombando nas plataformas, mas agora acompanhada de uma controvérsia crescente. A entrevista com Ricardo havia viralizado, dividindo opiniões entre quem apoiava a coragem do jornalista e quem defendia o direito do artista de se reinventar. Temos uma estratégia para reverter isso, explicou Camila, abrindo seu laptop. Um vídeo seu explicando sua evolução artística, algumas entrevistas estratégicas com veículos mais amigáveis e já marcamos uma apresentação no Domingão deste final de semana. Também vamos anunciar a continuação da parceria, completou Maurício, tentando soar entusiasmado. MC Luan já concordou em fazer mais 3 músicas e estamos pensando em uma turnê conjunta no segundo semestre. Enquanto todos falavam, apresentando gráficos, projeções e estratégias, Zé Felipe sentia-se cada vez mais distante daquela sala, daquelas pessoas, daquele plano de carreira que outros haviam desenhado para ele. A voz de sua irmã ecoava em sua mente. Às vezes, a gente veste um personagem por tanto tempo que esquece quem era antes dele. Vocês já terminaram? Perguntou, interrompendo uma longa explicação de Rafael sobre novos mercados a serem explorados. Todos olharam para ele, surpresos com o tom firme que não demonstrava há semanas. Zé, isso é importante, começou Maurício, com certa condescendência. Estamos falando do futuro da sua carreira. Não, Maurício. Vocês estão falando do futuro de um produto que criaram usando meu nome e minha voz. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Escuta, eu entendo que você está chateado com a entrevista do Ricardo, tentou ponderar Camila. Mas é só uma opinião. O público está adorando a música. Os números não mentem. Zé Felipe respirou fundo, organizando os pensamentos que haviam mantido acordado nas últimas noites. Eu não estou chateado com o Ricardo. Estou chateado comigo mesmo, por ter permitido que chegássemos a este ponto. Levantou-se lentamente, sentindo o peso de cada palavra que diria a seguir. Eu não vou fazer mais nenhuma música como Na Onda. Não vou gravar com o MC Luan novamente, com todo respeito ao trabalho dele. Não vou participar dessa turnê, nem de programas de TV, fingindo que estou realizado com essa versão de mim mesmo que vocês criaram. Rafael tentou interromper, mas Zé Felipe ergueu a mão, pedindo para continuar. Tenho um contrato com vocês, sei disso. Vou cumprir o que for legalmente necessário. Mas a partir de hoje, volto a fazer música do meu jeito, com minha verdade. Se vocês quiserem continuar comigo nessas condições, ótimo. Se não, prefiro voltar para a estrada sozinho, mesmo que seja tocando em bares pequenos para 10 pessoas que realmente querem ouvir o que tenho a dizer. Camila e Rafael trocaram olhares preocupados. Um dos executivos que até então estava calado, finalmente falou. Zé, você tem noção do investimento que fizemos nesse projeto? Do dinheiro que está deixando na mesa? Tenho. E também tenho noção do preço que estou pagando pessoalmente por esse dinheiro. Não vale a pena. Maurício, que conhecia Zé Felipe há mais tempo que os outros, percebeu que não havia espaço para negociação naquele momento. O olhar determinado do cantor era o mesmo que tinha visto anos atrás, quando um jovem talento do interior chegou a Goiânia, decidido a fazer sua marca na música sertaneja. Pessoal, vamos dar um tempo para o Zé, disse Maurício, surpreendendo a todos. Essa conversa não precisa terminar hoje. Mas para Zé Felipe, a conversa já havia terminado. Pegou sua pasta, agradeceu pela reunião e caminhou em direção à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Você é só um projeto dele. Foi o que Ricardo me disse fora do ar, referindo-se a você, Maurício.
Um projeto que ele abandona quando não der mais retorno. Passei dias pensando nisso. E sabe de uma coisa? Ele está certo. Não quero mais ser projeto de ninguém. A porta fechou-se atrás dele com um clique suave, deixando um silêncio pesado na sala de reuniões. Através das janelas de vidro, os executivos o viram caminhar pelo corredor, tirar o relógio caro que havia ganhado para as gravações e guardá-lo no bolso. Seus ombros pareciam mais leves a cada passo que dava em direção ao elevador, em direção à saída, em direção a si mesmo. 6 meses depois, o pequeno estúdio nos arredores de Pirenópolis fervilhava de atividade. Era um lugar simples, construído em uma antiga casa de fazenda, com paredes de adobe, janelas amplas que deixavam entrar a luz natural e o som ocasional de pássaros. Zé Felipe ajustava o microfone enquanto Lucas, seu fiel parceiro musical, terminava de afinar o violão. Em volta deles, uma pequena equipe de músicos, todos amigos de longa data, preparava-se para a sessão de gravação. "Pronto para mais uma?" perguntou Lucas, com um sorriso cúmplice. "Mais do que nunca", respondeu Zé, retribuindo o sorriso. Os meses após sua saída tempestuosa da gravadora não haviam sido fáceis. O rompimento do contrato custou boa parte de suas economias. Na Onda, continuou tocando por algum tempo, mas sem a presença dele na mídia para promovê-la. Gradualmente foi perdendo força, até se tornar apenas mais um hit passageiro. Muitos no meio musical previram o fim de sua carreira. Alguns, com malícia, chegaram a apostar quanto tempo levaria para ele voltar, implorando por uma segunda chance. Mas Zé Felipe tinha outros planos. Vendeu sua casa em Goiânia e comprou essa propriedade em Pirenópolis, cidade histórica a 2 horas da capital. Com o dinheiro restante, montou um estúdio modesto, mas funcional. Chamou músicos que admirava, não pelos nomes famosos, mas pelo talento e pela paixão compartilhada pela música autêntica. Começou a compor como nunca antes, sem pressões comerciais, sem prazos artificiais, deixando as melodias e letras fluírem naturalmente. O resultado foi Essência, um álbum inteiramente autoral que estava terminando de gravar naquele dia. "Esta vai ser a última faixa, então vamos caprichar", disse ao grupo, ajustando os fones de ouvido. A música, intitulada Recomeço, era talvez a mais pessoal do álbum. Falava sobre encontrar coragem para mudar de direção, sobre despir-se das camadas que não pertenciam a si, sobre a paz que vem quando finalmente se encontra o próprio caminho. As primeiras notas do violão encheram o estúdio, seguidas pela sanfona, pela viola caipira e, finalmente, pela voz de Zé Felipe, crua, autêntica, carregada de emoção verdadeira. Não havia processadores de voz ou batidas eletrônicas, apenas a música em sua forma mais pura. Quando terminaram a gravação, todos permaneceram em silêncio por alguns segundos, como se quisessem preservar a magia daquele momento. "Acho que conseguimos", disse Zé Felipe, finalmente. Naquela noite, após a equipe partir, ele sentou-se na varanda da casa, contemplando o céu estrelado de Goiás. Seu celular vibrou com uma mensagem de Silvia. "Não esqueça que amanhã é o grande dia." O grande dia era o lançamento de Essência. Não em uma plataforma convencional, mas através de um site próprio, onde os fãs poderiam baixar o álbum diretamente, pagando o valor que achassem justo ou mesmo gratuitamente. Era um modelo arriscado, sem o impulso de uma grande gravadora, mas era o caminho que ele havia escolhido. Nas semanas que antecederam o lançamento, Zé Felipe usou suas redes sociais, agora gerenciadas por ele mesmo, para compartilhar o processo criativo, pequenos trechos das músicas e, principalmente, sua nova filosofia musical. Para sua surpresa, a resposta foi extraordinária. Antigos fãs que haviam se afastado durante a fase Na Onda voltaram em massa, junto com novos admiradores atraídos por sua autenticidade redescoberta. Pequenas rádios do interior começaram a tocar suas prévias. Podcasts independentes o convidaram para entrevistas.
um movimento orgânico começou a se formar em torno de sua música, sem estratégias de marketing caras ou promoções artificiais. Na manhã do lançamento, acordou cedo e caminhou até o riacho que cortava sua propriedade. A água cristalina corria sobre pedras antigas, seguindo seu curso natural, sem pressa. Era assim que se sentia agora, fluindo em seu próprio ritmo, em seu próprio caminho. De volta à casa, ligou o computador para acompanhar o lançamento. O site estava no ar e os primeiros downloads já aconteciam. Entre as mensagens que chegavam, uma o fez sorrir especialmente. Era de Ricardo Martins, o jornalista que havia desencadeado sua transformação meses atrás. Ouvi o álbum em primeira mão e preciso dizer, isso é você, Zé. Isso é música de verdade. Parabéns por encontrar seu caminho de volta. 3 meses depois, Essência havia sido baixado mais de 500 mil vezes. Sem o aparato de uma gravadora, os números eram impressionantes. Mais importante que isso, Zé Felipe voltava gradualmente às estradas, agora com shows intimistas em teatros e casas de espetáculos menores, onde podia realmente conectar-se com o público. Em uma dessas apresentações, em Uberlândia, avistou na plateia um rosto familiar, Maurício Dantas, seu ex-produtor. Após o show, o encontrou no camarim. "Show incrível, Zé", disse Maurício, com um sorriso diferente do que costumava exibir, mais genuíno, menos calculado. "Você estava certo, no final das contas. Sobre o quê? Sobre ser fiel a si mesmo. Sobre não ser projeto de ninguém." Zé Felipe assentiu, sem ressentimentos. O tempo havia suavizado as arestas daquela experiência dolorosa. "Como vão as coisas na gravadora?" perguntou. "Por educação. Na verdade, não estou mais lá", respondeu Maurício, surpreendendo-o. "Saí há 1 mês. Estou montando algo menor, mais focado em artistas independentes que realmente têm algo a dizer. Se algum dia quiser conversar sobre isso..." Zé Felipe sorriu, sem dar uma resposta definitiva. O futuro estava aberto, com muitas possibilidades. Por enquanto, estava exatamente onde queria estar, fazendo música que vinha da alma, conectando-se com pessoas que realmente o compreendiam, sendo verdadeiro consigo mesmo. Na estrada de volta para Pirenópolis, colocou para tocar uma gravação antiga, de quando estava começando. Sua voz jovem cantava sobre sonhos, sobre permanecer fiel às suas raízes, sobre a música como expressão da alma. Sorriu ao perceber que, depois de todo o desvio, havia retornado ao ponto de partida, mas agora com a sabedoria que só as cicatrizes podem trazer. O sol se punha no horizonte goiano, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. Zé Felipe abriu a janela do carro, deixando o vento entrar e levar embora os últimos vestígios de dúvida. Estava em paz, finalmente. 1 ano depois, Zé Felipe subiu ao palco do Teatro Municipal de Goiânia para receber o prêmio de Álbum do Ano no Festival de Música Independente do Centro-Oeste. Essência havia se tornado um fenômeno cult, espalhando-se organicamente entre amantes da boa música em todo o Brasil. Segurando o troféu, feito por artesãos locais com materiais da região, olhou para a plateia repleta de rostos familiares e desconhecidos, todos unidos pelo amor à música autêntica. "Este prêmio", começou ele, com a voz embargada de emoção, "é para todos que tiveram a coragem de recomeçar, para todos que ousaram dizer não, quando seria mais fácil dizer sim. Para todos que entenderam que sucesso verdadeiro não se mede por números, mas por paz de espírito." Na primeira fila, Silvia, sua irmã, e Lucas, seu parceiro musical, aplaudiam com lágrimas nos olhos. Ao fundo da sala, Ricardo Martins, o jornalista que havia sido catalisador de sua transformação, ergueu o polegar em um gesto de aprovação silenciosa. "Houve um momento em que quase perdi minha essência", continuou Zé Felipe. "Quase me tornei apenas um projeto de alguém, uma fórmula para gerar números, mas algo dentro de mim não permitiu. E hoje estou aqui,
mais feliz e realizado do que jamais estive quando perseguia um sucesso vazio. Depois da cerimônia, enquanto conversava com outros músicos em uma roda informal, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de MC Luan, com quem não falava desde os tempos de Na Onda. Tenho acompanhado seu trabalho novo. Respeito muito sua coragem, cara. Talvez um dia a gente possa sentar e compor algo juntos, do nosso jeito, sem pressões externas. Seria responsa. Zé Felipe sorriu. A vida tinha dessas ironias, desses ciclos inesperados. Respondeu com sinceridade. Seria incrível, música verdadeira na nossa essência. Quando quiser, as portas estão abertas. Naquela noite, voltando para sua casa em Pirenópolis, com a janela aberta deixando entrar o ar fresco da serra, Zé Felipe colocou para tocar seu próprio álbum. Cada nota, cada palavra, cada silêncio entre as canções falava de uma jornada de autodescoberta, de perdas e ganhos, de renúncias e conquistas. A estrada à frente era incerta, como sempre foi. Mas agora ele sabia, com uma clareza que só vem depois das tempestades, que o único caminho possível era o da verdade. Sua verdade, sua música, sua essência. E isso, descobriu, valia mais que todos os hits, todos os shows lotados e todas as estratégias de marketing do mundo. Valia a paz de, ao fim do dia, olhar no espelho e reconhecer a pessoa que ali estava. Não um projeto de alguém, mas um artista completo em sua imperfeita e bela humanidade.